E aí, gente linda, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que sim. Um bom dia para vocês, boa noite aqui para mim, né? Gente, o mundo não para. Seguinte, eu tinha gravado aquela aula, né? Como ninguém me xingou e ninguém mandou nenhuma mensagem pessoal brigando comigo, então eu acho que vocês gostaram. Não sei se vocês preferem assim ou se vocês preferem que eu pegue um vídeo no YouTube cheio de animações, cheio de coisas maravilhosas, mas tem alguns pontos que eu acho que é importante a gente discutir, né? Alguns pontos, inclusive, que não vão estar em apostila, que não vão estar até nessas aulas que a gente assiste, né? Porque eu seleciono o material, pode parecer uma coisa aleatória para quem vê, mas não é nem de perto uma coisa aleatória, né? A gente assiste tudo, a gente vê tudo e a gente procura alguma coisa mais ou menos que esteja dentro daquilo que a gente precisa. Mas algumas coisas não estão dentro daquilo que a gente precisa. E por isso que eu fiz aquela aula sobre iluminismo, né? A introdução ao iluminismo. Teve uma aula bacana que subiu agora para vocês, que fala sobre o liberalismo econômico. Eu achei muito adequado, achei muito bacana. Mas agora essa parte de liberalismo político, talvez ela não esteja assim tão boa, né? Eu encontrei algumas coisas no YouTube, mas eu não gostei. E daí eu achei que era legal a gente voltar e bater de novo esse papo aí. Mas, sem mais delongas, né, vamos falar do que trata o nosso tema de hoje. Bom, estamos aqui na página 171 da sua apostila. Aliás, desculpa, 170 para 171, tá bom? Bom, acontece o seguinte, vamos estar falando sobre o chamado liberalismo político. A gente falou sobre o liberalismo econômico, que é se deixar e fazer, deixar e passar, né? Do Adam Smith, inclusive, o liberalismo político, né? Que é aquele conceito do vídeo que vocês viram, o Adam Smith, que é o pai dessa ideia, que é o pai do liberalismo econômico, ele dizia que quanto menos controle do Estado você tiver, melhor o mercado se regula. Teve uma ilustração, inclusive, que ele usou, que foi como ele usa uma analogia que é como se fosse um porto, né? Um porto onde você não tem no porto, por exemplo, alguém indicando aonde os barcos devem ir. Você não tem alguém indicando por onde o barco deve chegar. Mas os barcos eles vão, eles se orientam, eles se auto-organizam e é como se houvesse uma mão invisível. Aí que surge a ideia da mão invisível, né? Que controla essas relações. Tá? Então você não precisa do Estado, você já tem uma sociedade auto-organizada. Né? Bom, acontece que o liberalismo político ele é um pouquinho diferente. Tá? Ele também tem a ver com uma crítica ao absolutismo, só que é uma crítica no sentido político. Enquanto que o liberalismo econômico é uma crítica ao mercantilismo, à política econômica, certo? Do absolutismo, o liberalismo econômico vai ser justamente uma crítica ao miolo, digamos assim, do absolutismo, que é o próprio controle de poder, né? Que é a própria ideia de controle social. E aí você vai ter uma série de filósofos que eu tinha comentado com vocês na última aula que eu gravei para vocês a respeito de uma tal de uma enciclopédia e que algumas pessoas ajudaram Diderot e D'Alembert, Diderot na verdade, né, pronunciei D'Alembert, a fazer a tal da enciclopédia. E quem que foram essas pessoas que ajudaram a fazer essa enciclopédia? Bom, agora a gente vai na apostila, porque eu vou comentar algumas coisas que estão aí no seu manual, que é importante que a gente saiba, tá bom? Então vamos lá, momento psicodélico, onde você vê você, você vê você, você vê você e uau! Bom, vamos lá. Então é o seguinte, John Locke, né, tá aqui, os direitos naturais e a tolerância. Bom, o que são direitos naturais? Existem duas correntes, tá? Basicamente assim. Uma que a gente vai estar tratando aqui, tá? Vamos lá, introdução ao estudo do direito. Olha que chique, né? Uau! Você tem chamados contratualistas e os chamados justnaturalistas, certo? Você tem esses dois elementos aqui. Eu vou colocar em mim aqui de novo. Pronto. Você tem que... Eu vou abrir o Word aqui. Deixa eu abrir o Word para a gente poder digitar isso. Então é o seguinte, você tem os contratualistas, então, e os justnaturalistas. Bom, qual que é a diferença entre esses dois conceitos? O justnaturalismo seriam direitos que você já nasce com eles. Por exemplo, o direito à vida, o direito a um julgamento justo,
ou um direito à propriedade, a ter coisas, né? Seria um direito que te acompanha. O seu direito à própria imagem, por exemplo, é um direito justnaturalista. Apesar desses direitos hoje que nós temos, tá? Todos esses que eu citei, eles estão hoje escritos e previstos em lei, tudo bem? Só que nesta época eles não estavam, então você nascia com esses direitos. E havia os chamados contratualistas. O que eram os contratualistas? Eram aqueles que diziam que existe um contrato entre você e o Estado. Só que é um contrato diferente, tá, gente? É um contrato assim. Bom, todo mundo estabelece um contrato e nem sempre esse contrato é escrito. Por exemplo, você tem um amiguinho e você conta para o seu amiguinho que você está afim de uma menininha. E o seu amiguinho, muito safadão, vai lá e enche o saco da menininha e acaba seduzindo a cremosa e você acaba ficando na fila da amargura. Bom, isso é uma regra social, não está escrito em nenhum lugar que isso não pode acontecer. Tá? Não está escrito que você é proibido de fazer isso. E você também não assinou nenhum termo com o teu amigo que dizia, olha amigo, eu me comprometo a não fazer isso. Isso é uma coisa que a gente espera que aconteça. Tá? Uma sala de aula, por exemplo, um exemplo de contrato social na sala de aula. Acredita-se, né, que os alunos devam manter silêncio para que o professor dê aula. Apesar disso estar estipulado em normas da escola, é necessário criar este clima, criar essas condições. Quando você faz um amigo, você cria com ele um laço de fidelidade, um laço de amizade. E este laço, você não tem uma assinatura, você não tem um documento, você não tem nada que o obrigue, digamos assim, pela letra de lei a obedecer aquilo. O que você tem é um pacto, né? E o contratualista, eles acreditavam nessa forma de pacto, nessa forma de acordo. Então, ó, vamos aqui agora, meu Word já abriu, demorou só uns 50 anos. Vamos lá. Então, olha só, nós temos aqui então os justnaturalistas e os contratualistas, certo? Bom, o justnaturalista então, ele vai dizer o quê? Certo? O que o justnaturalista ele vai afirmar, certo? Você nasce com certos direitos. E os contratualistas, eles vão dizer o quê? Que existe um acordo entre povo e governo. Bom, acontece o seguinte, gente, essas duas coisas, elas não necessariamente se anulam, tá? Você pode ser um justnaturalista, por exemplo, de acreditar que as pessoas elas nascem com direitos, e não estou nem falando de direitos humanos, ainda não se fala nisso, tá? Ainda. Tá bom? Eu tinha dito na última aula para vocês que um dos elementos principais da crítica ao absolutismo foi 1789 com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela é o resultado do justnaturalismo, tudo bem? Ela é o resultado. Mas aqui ainda, imagina que isso aqui é um feto, certo? Não é bebê, mas já é alguma coisa, certo? Em relação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tudo bem? Bom, se teve dúvida, você volta. Se não entendeu, mesmo voltando, você comenta aí que eu vou estar online para responder você, tá bom? Bom, vamos lá. Acontece o seguinte, quais foram os principais pensadores, tá bom? Quais foram os principais pensadores aí iluministas? Bom, vou começar a falar desse cara aqui, o John Locke, certo? John Locke. O John Locke ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que existe uma relação entre o governo e os governados. E o governo, ele tem que atender ao desejo dos governados, do povo. Porque é claro que você nunca vai atingir 100% de todo mundo, tá? Isso daí é ilusão, né? Entretanto, ele dizia que minimamente o governante ele tinha que dar condições, certo, para que os seus governados vivessem de forma digna, de forma tranquila, e como retribuição, esses governados eles dariam condições para que o rei ele trabalhasse. É mais ou menos como se fosse um acordo que a gente tem numa sala de aula. Tá? Eu gosto muito de usar exemplo de sala de aula porque é um exemplo mais próximo da gente, né? O professor ele dá aula, a classe deixa, entre aspas, né, permite que ele dê aula, e assim cria-se uma relação simbiótica, uma relação em que um depende do outro. E essa relação ela não está necessariamente escrita, tá? É uma relação que ela existe, né? É um contrato. Bom, o que ele diz também,
É, quando você tem esse povo, o povo ele tem que ter liberdade de expressar as suas opiniões, tá? Críticas ao governo, elas inclusive eram vistas por John Locke com muito carinho, porque é a forma como o governo tem de ser criticado e de repente de melhorar. Um governo que não aceita suas críticas, né, que não aceita críticas contra si, ele pode estar cometendo erros bizarros assim e não está percebendo, porque a autocrítica é uma tarefa difícil. A autocrítica é uma tarefa dificílima. Então, entretanto, ele diz o seguinte, ó, isso daqui é importante, tá? Isso daqui é importante. O John Locke ele não acreditava que todo mundo devia votar. Ele acreditava que apenas um grupo de pessoas que tivesse conhecimento, que tivesse sabedoria, poderia votar. Então, eram pessoas que tinham que pagar pelos seus estudos, eram pessoas que tinham que ter uma certa base, por assim dizer, certo? Então, não era uma ideia de democracia, como a gente entende a democracia grega, que era aberta e tal, que todos os cidadãos, homens acima de 21, podiam participar, mas independente da posse ou do conhecimento. Aqui não. Aqui, né, claro que tinha que ser homem, certo? Estamos falando do século XVIII, tá, gente? A palavra machismo nem existia, porque todo mundo era assim. Você tinha, então, uma postura elitizada. Então, só a elite poderia participar das decisões políticas. Ele também vai dizer o seguinte, ó, não era possível construir um conhecimento 100% verdadeiro e definitivo. Aí a gente entra no debate filosófico do que é verdade, tá, gente? Do conceito de verdade. Isso é um assunto assim que talvez a gente deva discutir em outro momento, ou talvez a gente esperar vocês terem aula de filosofia para discutir isso, porque o conceito de verdade ele não é tão simples, tá, gente? Ele não é simples mesmo, tá? Não é nada simples. E com certeza aqui não teria nem tempo nem espaço para a gente debater esse tipo de coisa. Montesquieu, gente, esse cara aqui, ó, de teoria da divisão dos poderes. Galera, esse aqui é demais. Esse aqui é demais. Então, olha só. Montesquieu, vamos colocar aqui. Montesquieu. Montesquieu, 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 nossa. Montesquieu. Montesquieu. Ele defendia o poder tripartite. Nossa, Henrique, o que é isso, Henrique? Gente, ó, na verdade é simples, ó. Tri quer dizer o quê? 3. 1, 2, 3. E partite é dividido em. Então, vou dar um exemplo para vocês, ó. O nosso poder aqui no Brasil é dividido em 3. Henrique, quais poderes são esses divididos em 3? Acontece o seguinte, nós temos o executivo, ó, eu falando disso de novo, ó, que mágico, legislativo e judiciário. Acontece o seguinte, quando a gente trabalhou isso em aula, quando eu falei de absolutismo, eu disse para vocês o seguinte, que a diferença de um sistema democrático para um sistema monárquico absolutista é que, na verdade, esses 3 poderes são controlados pelo próprio monarca. Lembram disso? A gente até pôs na lousa e tal. Se não lembra, veja suas anotações, que está aí. Eu até tinha explicado para vocês porque era muito mais fácil explicar o que era absolutismo a partir do que não era o absolutismo, porque a gente não vive no absolutismo. E é mais perto da nossa realidade. Bom, enfim, acontece o seguinte, esse poder dividido em 3, o Montesquieu, ele vai dizer o seguinte, ó, vou até inserir uma tabela aqui, olha que mágico, ó. Vocês têm um professor que entende de Word, gente, é um negócio maravilhoso. Então vamos lá, ó, pá, beleza. Executivo, legislativo e judiciário. Faltou uma coisa, na verdade, uma linha aqui. Aí tá tendo aula de Word aqui, tá, gente? Então, olha só. Nós temos o federal, né? O estadual e o municipal. Certo? E todos esses 3, com exceção do judiciário municipal, é o único que não tem, certo? É o único que não vai ter, porque a gente não tem juiz da cidade, certo? Já vou explicar isso. Sei que agora você fala, mas não tem fórum em Sorocaba, não tem fórum aqui em Boituva. Calma que não é bem assim, calma aí. Vamos lá. Então é o seguinte, deixa eu ver o tempo aqui de vídeo. Nossa, deu 14 minutos já. Porque você não está dormindo aí.
Olha só, o Executivo Federal é o Presidente da República. É o presidente da alguém? O Executivo Estadual é o governador, o Dória do Pullover. E o municipal é o prefeito, o Fernandão, o querido professor Fernando. Bom, foi uma ironia isso, né? Olha só, o legislativo, gente, o legislativo ele é algo bem parecido, certo? Você tem os deputados federais, certo? O estadual, você tem os deputados estaduais. E o municipal, você tem os vereadores. Beleza, olha que coisa bonita. O Judiciário Federal, certo? A gente chama de Ministério Público Federal. Senhor Sérgio Moro, certo? Existem outros órgãos, certo? Como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Opa, Supremo Tribunal Federal também faz parte do Judiciário Federal. Também é o STJ. Peraí. Então, o estadual, você vai ter aliás, não, por isso estava na dúvida, o STJ não é federal. Olha só, o estadual, você vai ter o Ministério Público Estadual, certo? O Ministério Público Estadual, que é esse que tem em Boituva. O fórum que tem lá, o juiz, ele trabalha em Boituva, mas ele não é um juiz da cidade de Boituva. Por exemplo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem em Boituva, eles não são policiais da cidade de Boituva. São policiais estaduais que trabalham em Boituva. Tudo bem? Então, o Ministério Público Estadual, ele age desta forma, certo? A grosso modo é isso aqui, tá, gente? A grosso modo é isso aqui. Então, acontece o seguinte, por que o Montesquieu ele dizia que o poder ele tinha que ser dividido? Justamente, gente, para não virar um absolutismo. Porque se você divide o poder, se você dilui o poder, você tem menos chance de ter um governo autoritário. Então, quando o pessoal às vezes marcha aí pedindo fechamento do Supremo, pedindo fim dos deputados, fim do Congresso, certo? Inclusive os deputados federais, mas também tem o Senado aqui, né? Tem o Senado, certo? O Senado também. Quando o pessoal vai pra rua exigindo que esses caras saiam, o fechamento do Congresso, essas coisas, gente, isso dá um perigo danado, tá? Porque daí você vai ter o fim disso daqui e voltar a concentrar o poder numa pessoa só. Em termos políticos, a gente volta aí para o século XVIII, certo? Comecinho do século XVIII. Bom, então Montesquieu ele dividia desta forma, tá bom? É isso que o Montesquieu dizia. Rousseau, contrato social e direito de voto. O Rousseau, gente, ele dizia alguma coisa muito parecida aqui com o nosso amigo John Locke, muito parecida. Essa parte, por exemplo, de você ter um governante que se sentia, tinha que ser responsável pelos governados, e os governados deixavam o governante governar por conta desta relação de contrato que havia entre eles. Entretanto, havia uma diferença. Direito de voto, certo? O direito de voto. Direito de voto. Então acontece o seguinte, ele dizia que o direito de voto ele tinha que ser universal. Então todo mundo podia votar, desde respeitadas aí algumas regras, algumas normas, algumas leis locais. Tudo bem? Então essa que é a diferença. Inclusive, voto restrito também para mulheres, tá bom? Então essa vai ser a diferença do nosso querido Rousseau. Voltaire, gente, ele é famoso por uma frase que ele disse que ele nunca disse, tá? Como que era? Posso não gostar do que dizes, mas morrerei pelo seu direito de dizeres. Ele nunca falou isso aí não. Tá? A ideia dele era essa, mas ele nunca falou essa frase assim, de forma tão simples. Ele defendia, gente, todo mundo tinha que ter a liberdade de criticar, imprensa livre, jornais livres, e que essa liberdade toda ela era indispensável para um funcionamento sadio de um Estado, de uma nação. Tá bom, gente? Então, olha, era basicamente isso que eu queria dizer para vocês a respeito desses pensadores. Daí, na internet, no YouTube, você encontra muita coisa picada, só sobre Voltaire, só sobre Rousseau, só sobre... E precisa de tudo isso, entendeu? Porque o que a gente vai usar agora, no Ensino Fundamental 2, são essas informações aqui que são apresentadas. Tudo bem, galerinha? Então, é mais ou menos por aí, beleza? Então, vocês receberão notícias em breve sobre uma aula presencial ou semipresencial ou virtual, ou seja lá como é que se fala aí, através aí
da nossa internet, tá bom? Então eu até coloquei aqui o quadro dos escoteiros. Montei aqui o meu cenário. Tá bom, galera? Então um beijo, bom fim de semana. Aquele abraço. Aliás, bom fim de semana nada. Amanhã vai ter aula do Líder em Mim, que será também desse mesmo jeitinho, tá bom? Será conversando assim com vocês. Porque o Líder em Mim é difícil, né? Dar aula que não seja assim, no tete a tete. Tá bom, gente? Um beijo. Valeu!